Graça e paz, queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Que o favor de Deus seja constantemente derramado sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo neste canal Corações Ensináveis, porque estamos aqui com o coração aberto para aprender através da Escritura Santa do Senhor e cremos que o Espírito Santo nos dá a capacidade para compreender a palavra de Deus exatamente como ela é. Quero aqui começar consagrando este momento precioso a Deus, abençoando em nome do Senhor Jesus. Meu desejo é que a bondade e o favor de Deus te alcance neste exato momento, aonde você estiver, seja limpando uma casa, seja trabalhando, seja dirigindo, ou seja mesmo descansando, que o Espírito Santo de Deus possa envolvê-lo com seu amor. Pai, neste momento aqui eu consagro a Ti este momento e peço que abençoe cada vida que aqui estão ouvindo estas leituras. Quero aqui, Pai, consagrar a minha vida e este momento ao Senhor para a honra e glória do Teu nome. Queridos, hoje no nosso segundo dia que eu quero ler o livro de o segundo capítulo do livro de São João. E aqui estas leituras elas são feitas sem ensaiar, simplesmente é o Espírito Santo que conduz. Se algum momento houver alguma falha na leitura ou é porque vai assim mesmo, porque nós estamos aqui para fazer o ID do Senhor. Então hoje a leitura vai ser o segundo capítulo do livro de São João, para a glória de Deus, amém? E já começo aqui mandando aquele abraço e um beijo carinhoso no coração de cada um. E está escrito então no livro de São João, o primeiro sinal: Jesus muda a água em vinho. Diz assim então no versículo 1: vida nova para os homens. Antes também quero convidar você a ir lá e ouvir o primeiro áudio que foi gravado, para você não se perder e ter aqui o prazer de acompanhar tintim por tintim o que vai acontecer nos próximos capítulos, meu povo. Aqui para quem gosta de história, estamos no lugar certo, porque tem muitas histórias, tem muitas curiosidades bíblicas que muitos não fazem nem ideia. Por isso que é prazeroso ler a palavra de Deus, meditar e aprender com quem? Com quem? Com o Espírito Santo, porque eu também estou aprendendo, eu só estou lendo. Mas sem mais delongas, vamos à leitura. Primeiro sinal: Jesus muda a água em vinho. Vida nova para os homens. Versículo 1: 3 dias depois, houve uma festa de casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava aí. Jesus também tinha sido convidado para esta festa de casamento, junto com os seus discípulos. Faltou vinho e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, que existe entre nós? Minha hora ainda não chegou. A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: façam o que ele mandar. Havia aí 6 potes de pedra, de uns 100 litros cada um, que serviam para os ritos de purificação dos judeus. Jesus disse aos que serviam: encham de água esses potes. Eles encheram os potes até a boca. Depois Jesus disse: agora tirem e levem ao mestre-sala. Então levaram ao mestre-sala. Este provou a água transformada em vinho, sem saber de onde vinha. Os que serviam estavam sabendo, pois foram eles que tiraram a água. Então o mestre-sala chamou o noivo e disse:
Todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados estão bêbados, servem o pior. Você, porém, guardou o vinho bom até agora. Foi assim, em Caná da Galileia, que Jesus começou seus sinais. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele. Depois disso, Jesus desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E aí ficaram apenas alguns dias. Versículo 13. O corpo de Jesus é o novo templo. A Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus subiu para Jerusalém. No templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados. Então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Esparramou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirem isso daqui. Não transformem a casa do meu pai num mercado. Seus discípulos se lembraram do que diz a Escritura: o zelo pela tua casa me consome. Então, os dirigentes dos judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agires assim? Jesus respondeu: destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os dirigentes dos judeus disseram: a construção desse templo demorou 46 anos e tu o levantarás em 3 dias? Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. Quando ele ressuscitou, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Versículo 23. Jesus conhece o homem por dentro. Viu? Jesus nos conhece por dentro. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que ele fazia, muitos acreditaram no seu nome, mas Jesus não confiava neles, pois conhecia a todos. Ele não precisava de informações a respeito de ninguém, porque conhecia o homem por dentro. Então, esta é a segunda leitura que eu acabo de fazer para a glória de Deus. Amém? E para nossa meditação, eu gostaria de comentar o que eu acabei de ler nesse capítulo 2, desde o versículo 1 ao versículo 2. Então, querido e querida que me ouve neste exato momento, segundo João, a primeira semana de Jesus, ele termina com a festa de casamento em Caná, conforme eu li. João relata este episódio por causa do seu aspecto simbólico, o casamento, que é o símbolo da união de Deus com a humanidade, realizada de maneira definitiva na pessoa de Jesus. Deus e homem. Sem Jesus, a humanidade vive uma festa de casamento sem vinho. Deu para entender? O que eu acabei de ler aqui, segundo o que João ele escreveu, diz que a primeira semana de Jesus termina com a festa de casamento em Caná. João relata este episódio por causa do
seu aspecto simbólico, como eu disse, o casamento é o símbolo da união de Deus com a humanidade, realizada de maneira definitiva na pessoa de Jesus. Deus e homem. Sem Jesus, a humanidade vive uma festa de casamento sem vinho. Maria, aliviando a situação constrangedora, simboliza a comunidade que nasce da fé em Jesus. E as últimas palavras que ela diz neste evangelho são um convite. Qual foi o convite que Maria fez? Façam o que Jesus mandar. Jesus diz que a sua hora ainda não chegou, pois só acontecerá na sua morte e ressurreição, quando ele nos reconcilia com Deus. Quando Jesus morre e ressuscita, ele então reconcilia nós. Todos nós que cremos, todos nós que confiamos e sabemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus que foi enviado em carne e sangue, nesse momento aqui, quando Jesus diz que a sua hora ainda não chegou, pois só acontecerá na sua morte e ressurreição, quando ele nos reconcilia com Deus. Então, amados, conforme foi lido aqui, Jesus, ele utilizou a água que os judeus usavam para as purificações. Os judeus estavam cegos pela preocupação de não se mancharem. E sua religião multiplicava os ritos de purificação. Mas Jesus vem, transformou a água em vinho. É que a religião verdadeira não se baseia no medo do pecado. O importante é receber de Jesus o Espírito. Este, como vinho generoso, faz a gente romper com as normas que aprisionam e com a mesquinhez da nossa própria sabedoria. O episódio, amado, que foi lido aqui do casamento, né? Ou seja, o episódio de Caná é uma espécie de resumo daquilo que vai acontecer através de toda a atividade de Jesus. Por exemplo, com palavra e ação, Jesus transforma as relações dos homens com Deus e dos homens entre si. Esta palavra aqui também, desde aqui do versículo 13 ao 22, que foi lido, né, que o corpo de Jesus é novo templo, né? Porque para os judeus o templo era o lugar privilegiado de encontro com Deus. Aí se colocavam as ofertas e sacrifícios levados pelos judeus do mundo inteiro e formavam um verdadeiro tesouro, administrados pelos sacerdotes. Então, amados, a casa de oração se tornara lugar de comércio e poder, disfarçados em culto piedoso. Então, expulsando os comerciantes, Jesus denuncia a opressão, Jesus denuncia a exploração dos pobres pelas as autoridades religiosas, predizendo a ruína do templo. Ele mostra que essa instituição religiosa já caducou. Doravante, o verdadeiro templo é o corpo de Jesus que morre e ressuscita. Deus não quer habitar em edifício, mas no próprio homem. E a Escritura está nos mostrando também no versículo 23 ao 25, que para acreditar em Jesus, não basta aceitá-lo como Messias,
como Messias, né, nos moldes tradicionais, isto é, como um chefe que exerce funções ou exerce função nacionalista, através do poder e domínio. A palavra está nos ensinando, amado, que acreditar em Jesus é aceitá-lo como o Messias que realiza o projeto de Deus e que dá a sua própria vida, rompendo as muralhas de separação entre os homens. Jesus, ele rejeita qualquer adesão que instrumentalize a sua ação em favor de interesses de grupo. Esse trecho ele serve como uma introdução a todo o diálogo com Deus, né? Ou seja, esse trecho ele serve como introdução a todo o diálogo com Nicodemos, conforme nós vamos ler nos próximos capítulos, lá que vai ser o capítulo 3, né, que vai estar explicando esse trecho de introdução e todo o diálogo com Nicodemos. Mas isso vai ficar para o próximo capítulo, porque hoje nós vamos ler apenas este capítulo 2, para a glória de Deus. E aqui eu já quero agradecer a Deus por esta oportunidade e que a gente venha, né, cada vez mais sentir esse desejo de estar aprendendo através da Escritura. E todo comentário que eu for fazendo aqui é baseado naquilo que eu estou lendo, para evitar eu falar do que eu penso, do que eu acho. Eu quero aqui que o próprio Espírito Santo seja ele aquele que convença cada um que está ouvindo, seja ele aquele que convence a respeito da verdade. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais, abra a nossa audição para compreender a palavra de Deus exatamente como ela é. Amém? Mais uma vez, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza. Que o Senhor possa, Pai, aqui eu entrego este momento maravilhoso, Pai, que eu te agradeço pela oportunidade. Guarda, Senhor, cada um. Encha, meu Deus, cada um com a tua graça, com o teu favor. Livra, proteja de todo mal. É o que eu peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém.